Fala traders, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, a nossa quarta aula. Nessa aula, para quem acompanhou aí a última aula, eu ensinei a instalar essa regra aí de coloração, correto? Então, nessa aula que nós vamos fazer hoje, é a continuação aí. E para quem faz a análise gráfica, eu vou ensinar aí como que a gente utiliza essa regra de coloração para a gente fazer o price action ali e ter uma assertibilidade um pouco maior, correto? Então, basicamente o que nós vamos fazer é aplicar a análise gráfica, né, a análise técnica para quem opera. A gente vai tentar aplicar isso agora através dessa coloração. E aí na aula aqui eu vou explicar o que significa aí cada cor, os padrões gráficos, né, que para quem utiliza análise gráfica no operacional, como que a gente vai utilizar agora as cores dentro desses padrões, né? Então, para a gente começar, nós vamos fazer aqui uma breve introdução à análise gráfica mesmo, puro price action puro. Então, vamos fazer uma breve introdução, né? Para quem está chegando aí, eu não sei qual nível que você está nos seus estudos, mas a título de curiosidade, quem ficar no vídeo aí, nós vamos fazer uma aula um pouco mais teórica hoje. Então, vamos iniciar aí. A análise gráfica, né, de candlestick tradicional, ela foi inventada no Japão no século XVIII, né, para o comerciante de arroz que fazia as transações, e esse camarada aí, ele foi considerado aí o pai da análise gráfica, né? Então, a gente está falando do século XVIII. Então, é uma análise, a análise de Candle é uma análise do século XVIII, né? Então, a ideia aí por trás, quando ele desenvolveu essa leitura, né, dessa transação financeira no século XVIII, é basicamente aí a representação gráfica para ele era saber começar a controlar o preço de abertura, o preço de fechamento, qual foi o valor máximo do arroz lá que foi negociado, qual foi o valor mínimo, e a partir daí ele desenvolveu essa leitura gráfica, né? Essa parte gráfica aí, para ele estar sempre atento o que estava acontecendo no mercado de arroz, né? Então, na época, século XVIII, foi uma revolução, né? Então, eles conseguiram ali mapear o controle do preço, né? E com isso eles conseguiam fazer os seus trades lá, suas negociações com bastante eficiência, porque ele estava fazendo esse controle, correto? Mas somente em 1980 para 1990 que essa escola de análise gráfica, né, o analista que faz a análise do price action puro, somente na 1980 a 90 que veio essa literatura aqui para o Ocidente, né? Então, o camarada chamado Steve Nissen, um analista técnico americano, ele trouxe essa metodologia para os mercados financeiros nossos aqui nos Estados Unidos. Aí que, em 1991, ele lançou o livro, se popularizou muito esse livro dele, correto? E foi difundido aí, basicamente, por todo o Ocidente. Então, a gente observa que a grande maioria das negociações, por isso que a análise gráfica é tão popular e tem muita gente aí que faz operação através dela, correto? Então, a partir de 1990 foi a forma e a metodologia que o camarada trouxe aí para nós
operar na bolsa de valores, porque até então ninguém sabia como é que fazia esse controle, como é que negociava. Então, ele achou interessante a metodologia e trouxe aqui para nós. Então, como que funciona aí a formação de um candle, né? Então, vamos lá. Aqui a nossa aula aqui é o básico do básico do básico, né? Então, quem já tiver esse conhecimento aí, quiser avançar o vídeo, mas vamos começar do básico para depois a gente chegar lá na parte importante, como que a gente vai utilizar a regra de coloração dentro do candle. Então, aqui é uma aula de price action, beleza? Então, o candle, ele tem um preço de abertura, um determinado período você escolhe, ele tem um preço de abertura, ele se movimenta, o preço se movimenta para baixo aqui, faz uma mínima, se movimenta para cima, faz uma máxima, e aí ele tem o seu fechamento, né? Então, a partir daquele período, ele faz uma abertura, fica existindo a transação financeira durante o período, e aí quando ele fecha, a gente faz o cálculo lá se é um candle de compra ou de venda. Então, nesse exemplo aqui, o nosso candle ele abriu a R$8, fez uma mínima aqui a 7, a 6, depois fez uma máxima a 12, a 11, e quando fechou o período de 5 minutos, um exemplo, ele fechou a R$10. Aí nós dizemos que esse candle foi de compra. O próximo é o de venda. Então, ele tem uma abertura, começa a negociação, faz uma máxima, faz uma mínima e o fechamento. Então, a lógica é a mesma, porém, o nosso candle vermelho aqui de baixa, né? Ele teve uma abertura a R$10, fez uma máxima, fez uma mínima e quando encerrou ali os 5 minutos, ou 1 minuto, ou diário, ou mensal, o período, quando ele fechou o período, o preço fechou abaixo da abertura. Então, através dessa dinâmica, correto? Dessa dinâmica, os analistas gráficos começaram a mapear através dessa negociação e o período, através dos candles, eles conseguiram tentar mapear padrões de candles que poderiam indicar o final de uma tendência. Eram perguntas que estavam sem respostas, né? E eles tentaram mapear aí, através de padrões de candle, o final de uma tendência, a força de uma tendência, a reversão de uma tendência, para eles poderem fazer as suas operações, né? E aí surgiu esses padrões, né? O padrão martelo, né? Que aqui no caso é utilizado para padrões de reversão, né? Que são sinais de entrada aí para uma alta. Então aqui seria uma reversão, o preço caindo, e aqui seria um candle, né, com padrões de reversão, padrão de força, e eles desenvolveram isso aqui. Aí nós temos o martelo invertido, o engolfo de alta, né, que é um candle de queda, né? O próximo candle já foi aqui engolindo esse candle vermelho aqui, que seria o de queda. Então, através desses padrões aqui, ó, o harami de alta, né, que eles dizem que é a mulher grávida, que é a tendência do mercado caindo, o outro candle mostrou compra. Aí tem esses padrões aqui, na análise gráfica, 3 soldados de alta, né, que mostra força. Aqui é um dos mais utilizados, né, estrela da manhã, o Marubozu, o Doji. O Doji dizem que é o mais forte entre esses padrões de reversão. O Doji ele pode aparecer tanto na alta quanto na reversão para baixa, né? Então, eles desenvolveram esses padrões. Então, o analista gráfico, ele fica buscando esse tipo de padrão para poder fazer as suas operações e fazer ali
os seus sinais de entrada. Existem também os mesmos padrões, só que sinais de baixa, né? Ou seja, está numa tendência de alta, correto? E aí aparecem os mesmos padrões aí, revertendo a tendência ali para baixa. É o mesmo padrão de candle, porém, só os nomes aqui que eles diferem, né? Aqui já é um enforcado, estrela cadente, 3 corvos de baixa, pinça de topo, né? Quando tem a máxima, são iguais, né? Na negociação, o próprio Marubozu, o Doji e a estrela da noite, que o pessoal que é analista gráfico utiliza, e a assertividade, segundo eles, é bem maior, né? Então, quando a gente tem esse padrão aqui de estrela da noite, mostra de fato uma possível reversão na tendência de alta para baixa, né? Tem aqui o enforcado e estrela cadente. Então, a gente se utilizando aí desses padrões, o que eles tentavam fazer? Veja bem, aqui é os candles verdes e vermelhos, que nada mais é abertura, fechamento e uma máxima. Vem a tendência de queda, correto? Vem a tendência de queda, e aí eles observam esse padrão aqui acontecendo. O analista gráfico, né, tem a queda, aí de repente aparece aqui esse padrão, e aqui eles entendem, né, através desse candle aqui e do próximo, que aqui vai haver uma reversão. E aí eles colocam o sinal de entrada, né, acima desse candle de máxima aqui, e faz a sua operação, e a reversão ali às vezes acontece, correto? Então, esses são o tipo de sinais de entrada. Só que agora vamos voltar à nossa realidade. Nós estamos no século 21, nós já estamos falando aí de inteligência artificial, e nós estamos, a grande maioria do trader está utilizando uma tecnologia, né, uma metodologia do século 18, correto? Então, existe muitas desvantagens da análise de candle, né? Eu não sou contra a análise gráfica, mas a gente tem algumas dificuldades para a gente aplicar a metodologia, né, aqueles padrões lá de reversão e tal. Por quê? Porque existem falhas, né? Então, na análise gráfica, alguns padrões falham. Então, quais são as desvantagens dessa análise de candlestick, né? A subjetividade na interpretação, né? Então, cada trader pode interpretar de uma forma diferente, né? Os padrões de candle não funcionam bem por conta própria, então eles devem ser analisados dentro de outro contexto mais amplo. Aí essa parte aqui eu defendo, né? A gente não pode, não podemos ser trader apenas utilizando a análise gráfica. Sinais falsos e ruídos de mercado. Então veja bem, se você utilizar apenas essa regra aqui de coloração, que mostra o fechamento e a abertura, você vai cair nesses sinais falsos aqui e muito ruído de mercado, correto? A falta de previsibilidade estatística. Então, assim, as pessoas utilizam uma metodologia que não tem a estatística de quantos por cento que aquele padrão gráfico funciona se eu entrar em determinado padrão de reversão. Então, assim, o analista gráfico também não considera fatores fundamentais, é apenas ali a técnica, né? Então, assim, demanda por experiência e conhecimento. Então, aqui é tempo de mercado, o cara tem que olhar muito gráfico mesmo, tem que estudar, olhar, testar, estudar, olhar, testar, estudar, olhar e testar. Isso aí que o grafista, né, o trader, ele tem que fazer. Então, assim, porém,
nós estamos num mercado aí que já não utiliza mais disso, né? Nós estamos com mercados modernos aí onde algoritmo de alta frequência e trade quantitativo predomina. Então você está lidando com dinheiro, muito dinheiro, grandes instituições, correto? Grandes instituições. Os brokers dessas instituições, eles conseguem alugar um espaço dentro da B3 para colocar os seus próprios servidores para diminuir a latência da internet. Veja bem, você aí que utiliza análise gráfica, o mercado que você está lidando. Você tem uma tecnologia que os caras precisam estar dentro da B3, eles pagam para estar dentro da B3 para diminuir a latência da velocidade da internet para os seus robôs, né, os HFTs ali, né, que é o algoritmo ali de alta frequência de trade, realizar as melhores operações. Correto? Então é esse mercado que a gente está lidando, correto? Então, e a gente está utilizando uma metodologia do século XVIII. Então, assim, a análise de candle, ela é muito limitada, né? Então, tem muita desvantagem para quem faz a análise gráfica pura. Contudo, ela funciona, né? A análise, ela funciona, porque senão ninguém fazia operações com análise gráfica. Nós utilizamos outra metodologia, porém a gente tem um gráfico lá na nossa tela e as nossas entradas também são por análise gráfica, né? Alguns padrões e etc, né? Então, sabendo disso, o que nós fizemos na nossa metodologia? Agora vai entrar a parte mais importante, né? Para a gente poder mitigar essas desvantagens aí dos padrões de candle, a gente colocou essa regra de coloração que ela vai mostrar o quê? O volume financeiro, a atividade financeira dos institucionais. Aí vai vir o camarada aí que está acompanhando as aulas e vai chegar nessa parte que fala, mas como é que você sabe que é o banco tal que está operando? Como é que é institucional? A gente só coloca o nome institucional por questões para facilitar o entendimento da aula, né? A gente não sabe se é um volume institucional, quem está operando, quem é o player, o big player. Não, mas uma coisa eles não podem esconder, que é o volume financeiro. Então, através do volume financeiro, a gente sabe que é um volume que só quem tem muito dinheiro pode colocar. Então, é uma transação. Um exemplo, você pega um candle aí de 1 minuto e você observa um volume financeiro negociado aí de 2, 3 bilhões de reais, não vai ser pessoa física movimentando. Então, por isso que a gente chama de atividade financeira dos institucionais. E aí nós desenvolvemos essa regra de coloração que eu ensinei nas aulas passadas. E através dessa quantidade de volume, nós colocamos ela graficamente. Ou seja, então nós temos uma análise gráfica com volume. Para quê? Agora, com essa análise gráfica e visual, você está vendo o volume financeiro do institucional, você vai aplicar na sua análise técnica, na sua análise gráfica, no seu setup. É com isso aqui agora que você vai ter mais acertos nas suas entradas. O seu padrão gráfico, a sua entrada, o seu sinal de entrada, a movimentação do seu stop, agora você tem um volume dentro do candle. Não é mais um volume verde e vermelho. Agora eu sei que o candle ele tem um volume alto financeiro e tem um volume baixo mostrando
a baixa liquidez no mercado. Então, se você tem baixo volume, você não tem uma tendência. Lembrando que se você estudar, se aprofundar, a movimentação do preço é uma coisa, o volume financeiro é outra, ok? Então, isso aí depois eu vou fazer uma aula sobre a dinâmica da movimentação do preço, que aí requer duas coisas: a movimentação do preço, ordem passiva e a ordem ativa. Então, ativo é a agressão, passivo é quem está com a ordem passiva ali, entrando no mercado ou saindo, mas aí vai ser tema para uma outra aula. Retornando. Então, pessoal, o que eu quero ajudar vocês aqui? Você quer utilizar análise gráfica. Através da coloração, então gravem essas cores agora, para vocês terem sentido no que eu vou falar. O nosso indicador, ele consegue, através da regra de coloração, mostrar para nós o volume financeiro. Né? No próprio Profit nós temos lá o volume financeiro e tal, mas graficamente falando, esse indicador é muito mais avançado do que apenas o volume financeiro. Então vamos lá. O que eu quero que vocês aprendam aqui é que quando vocês virem os candles na cor azul, ele indica uma baixa atividade institucional, ou seja, um baixo volume, correto? Quando no candle ele vai para a cor branca, que é abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Dentro desse período, houve um volume de negociação. E aí, através das cores, a gente vai aumentando para a gente entender o volume de negociação. Então, nós temos a cor branca, que é um volume mediano. Né? Então, aqui nós temos um volume de cor branca, que é um volume mediano. Então, é uma tendência fraca ainda. Azul, mediana, é uma tendência fraca. Baixo volume de negociação. O candle nosso de cor amarela já está ali um pouquinho acima da média. Ou seja, o volume financeiro já está um pouquinho ali acima da média. Aí que eu quero que vocês entendam. A partir do volume amarelo, a gente já começa a entender que esses padrões aqui de fato possam ocorrer, certo? A partir aqui da cor amarela, nós temos um volume financeiro acima da média. O candle de cor laranjada já é uma atividade elevada, então já entrou, é o famoso entrou volume. Para quem faz análise de fluxo, está entrando volume financeiro. E aí o nosso candle já fecha laranjado, ou seja, visualmente ele fica muito mais perceptível que aquele candle entrou volume financeiro. E a cor vermelha é a ultraatividade, ou seja, o vermelho e o laranjado são os nossos candles de sinal de entrada para quem utiliza análise gráfica. Correto? Então, vamos entender aqui um doji. Então, nós estamos lá fazendo a nossa análise gráfica, de repente, o mercado está subindo e de repente aparece um doji. O doji, ele é um candle de reversão. Só que, se você está fazendo sua análise gráfica, aparece um doji azul, branco, pá, amarelo, se aparecer azul e branco, você não vai entrar na operação. Por quê? É um falso doji. É um falso candle, não tem volume. Então eu não posso dizer que a tendência que estava vindo
ela encerrou, né? Dependendo, né? Na verdade, depende da análise, porque esse candle doji azul aqui pode ser um sinal fortíssimo da tendência. Porque aqui, azul é quase sem volume, baixo volume. Se for uma tendência de alta, apareceu esse doji, está confirmando para nós que o volume financeiro parou de entrar. Então, nós temos agora diversos padrões, né? Diversos padrões aqui de reversão que vai nos auxiliar na nossa análise gráfica. Então, entendam, volumes vermelho e laranjado são alto volume, né? Então, por que a gente utiliza o volume financeiro, né? Junto com a análise de candle, a gente consegue mitigar algumas falhas da análise técnica, que é os rompimentos falsos, que é, não sei se é o final da tendência, se é um padrão de reversão, né? Então a gente consegue ter algumas confirmações de sinais através agora da coloração, né? Se for um padrão de rompimento, na literatura de análise gráfica, o rompimento tem que ser com volume. Se o rompimento tem que ser com volume, nós temos que ter um candle fechando vermelho para alaranjado, correto? Se for um marobuzu vermelho, seria de fato aí a confirmação da tendência, né? Então, o que acontece, pessoal? A gente precisa utilizar o volume juntamente com a análise gráfica, né? Então, você aí que está fazendo os estudos aí através de análise gráfica pura, acrescente aí agora o volume e esse nosso indicador vai mostrar isso. Então, vamos lá, para eu tentar exemplificar para vocês esse conteúdo. Eu sei que é uma matéria teórica, quase ninguém gosta, mas vai ficando no vídeo e você vai aprender aqui como utilizar esse indicador agora na sua análise gráfica. Veja bem, nós temos aqui um padrão de reversão, que é o estrela da manhã, correto? Então veja bem, olha a força da tendência. Tá vendo as cores? Vermelho, laranjado. Aqui mostra que é uma tendência forte. Então aqui o mercado veio caindo, forte, né? Laranjado, vermelho, ultra atividade institucional, fechou laranjado, começou a fechar amarelo. Veja bem, aqui eu comecei a perceber, né? A gente consegue perceber que está diminuindo o volume, que é o que a gente precisa, né? Quando a gente quer uma reversão, nós precisamos que o preço em determinada região ela perca o volume, né? Aqui perdeu o volume amarelo. E veja o último candle aqui. Aqui nós chamamos um candle ao estrela da manhã, né? Não é isso? Padrão de reversão. E aqui houve uma absorção. Por quê? Porque aqui teve uma ultra atividade, os vendedores levou o preço para baixo, os compradores levou o preço para cima. O candle fechou nesse padrão. Mas aqui é um padrão. Por que ele é um padrão forte? Porque nessa negociação aqui, houve uma absorção dos vendedores com a ultra atividade, ou seja, com muito volume financeiro sendo negociado nesse candle. Então esse candle aqui vai mostrar para nós através da cor dele que, de fato, essa tendência aqui, os vendedores foram absorvidos, mas não por causa do candle, porque aqui também foi o mesmo candle, foi por causa da ultra atividade dos negociadores desse candle.
A ultraatividade, o volume altíssimo de negociação, mostrou para nós que, pronto, aqui os vendedores, aqui entrou o comprador. Porque o mercado veio caindo forte e de repente me aparece um candle aqui mostrando que compradores, entrou muito volume aqui de comprador. Então, aqui mostrou um padrão de reversão para nós através da cor. E aí você faria ali a entrada clássica. Põe a sua entrada aqui acima desse próximo candle para confirmar. E olha aqui o candle de confirmação laranjado, fechando acima. Então aqui absorção, ultraatividade. O próximo candle laranjado, correto? Mostrou o quê? Os compradores entrou na jogada. E aí você vem aqui, aí você coloca sua entrada acima aqui, né? O stop abaixo, na mínima. Aí aqui já fez, ó. Olha aqui como é que eu sei que aqui esse vai ser um fundo mais baixo que esse. Como é que eu sei que aqui é a perna 1 e a perna de correção? Olha o candle branco aqui, ó. Ou seja, o preço chegou no mesmo nível desse candle anterior, só que sem volume financeiro nenhum. Então aqui confirmou para mim que os vendedores não têm mais interesse. Eles foram absorvidos aqui, os vendedores não têm mais volume financeiro nessa região, o mercado reverteu, ou seja, essa cor aqui me confirmou que houve uma reversão, esse aqui me mostrou a força dos compradores, esses dois candles aqui mostrou os compradores na jogada, os vendedores perderam força, olha os candles brancos aqui, ó. Mostrou o quê? Perca de força, não tem mais interesse. Perderam interesse os vendedores. Eu coloco a minha entrada acima desse candle de compra e olha o tamanho desse candle me informando, o que ele informou para nós aqui? Ultra atividade dos compradores. Ultra atividade, volume financeiro. E aí fizemos a nossa entrada, ultra atividade dos compradores. Os próximos candles, olha como é que os compradores entraram, colocando volume. Esse ultra volume aqui de compra, ultra atividade aqui, ó, os vendedores entraram aqui, mas os compradores, ultra atividade aqui, ó, dos compradores no outro candle. Aí aqui já foi ficando amarelo, correto? Aqui já ficou acima da média, mas veja bem, nós partimos desse candle para essa entrada e de fato ele mostrou. Ficou amarelo, os vendedores entraram e aqui, ó, depois o mercado seguiu. Então assim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, com a regra de coloração, a gente consegue observar a tendência aqui, alto volume financeiro, e depois a gente consegue ver a fraqueza no volume financeiro. Então, através disso, a gente faz as nossas operações. Olha um dojizinho aqui, ó, branco, sem volume. Ou seja, aqui foi uma tendência, né? Olha o tamanho desse candle aqui, acima da média, um volume laranjado. Aqui você já vê que começa a entrar volume laranjado, é os compradores entrando, né? Então aqui é a forma da gente começar a interpretar, aí o nosso padrão gráfico. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu estou tentando passar para vocês, vamos aqui dar uma olhada no Profit. É a seguinte situação aí. Veja bem, olha essa tendência. A gente busca tendência e reversão de tendência, não é isso? O analista gráfico. Olha como é que a gente observa uma tendência de alta forte. Então, se eu for fazer uma análise gráfica aqui desse dia, eu vou falar, poxa, o mercado fez uma tendência forte de alta. Por quê? Olha a coloração desses candles. Então, enquanto ele tiver com essa coloração de força, amarelo, laranjado, vermelho,
eu sei que a tendência está forte. Por quê? Alto volume de negociação. Porém, eu preciso, né? Eu quero fazer uma entrada aqui, estou observando o mercado. Eu preciso saber onde é que é o final dessa tendência. Ou seja, através do volume financeiro, eu consigo observar que não tem mais interesse na negociação. Ou seja, os compradores vieram entrando aqui com força, chegou nessa região aqui, com certeza acabou o volume, veja bem, olha aqui, ó, o volume financeiro. Aqui os compradores, entrou baixo volume aqui, ó, baixo volume de negociação. Aqui já está mostrando para nós que os compradores estão perdendo força, né? Ou está tendo uma exaustão desse movimento. Então aqui os compradores vieram forte, depois foram diminuindo o volume. Por que que eu sei que diminuiu o volume, pessoal? Olha os candles brancos. No final, os compradores me põem um candle amarelo aqui, dizendo para continuar. Até então aqui seria uma perna de correção desse movimento, eles iriam continuar. E aqui, até aqui, eu entendo que os compradores ainda estão na jogada. Contudo, apareceu um padrão, que é o que nós estamos estudando aí, não é isso? Apareceu um doji sem volume nenhum, branco. Ou seja, mostrou para nós o quê? Que os compradores entraram com tudo aqui, o próximo candle não continuaram. Apareceu um doji. E aqui, para mim, a nossa interpretação acabou esse último movimento. Um doji, depois você vê que o preço cai aqui, mas sem volume nenhum. Veja bem, olha o preço caindo aqui, mas sem volume nenhum. Correto? Então aqui, ó, fica nítido uma tendência e um padrão caindo sem tendência. Então aqui não é tendência de queda. Aqui provavelmente, quem for fazer um estudo aí de Richard Wyckoff, aqui a acumulação é que eles distribuíram a posição sem volume nenhum, mas o mercado mesmo assim caiu. Mas o mais importante para nós é que a regra da coloração nos mostra o final de tendência. E se você utilizar o padrão de candle, você vai ter um doji. Aí aqui poderia sim ser uma confirmação de final de tendência. Então, se a gente for estudar essa regra de coloração, sempre no início do dia, vocês vão ver um alto volume financeiro no início do dia. Por isso que a gente gosta de operar ali até 11h30, máximo meio-dia. Então aqui, ó, ultra atividade, isso aqui tudo foi volume financeiro, pessoal. Aqui é um mercado sem volume, correto? E na nossa análise gráfica, nós teria aqui um padrão de... Veja bem, aqui nós temos um padrão aqui de consolidação, né? Consolidou aqui com alto volume, correto? Se nós fôssemos entrar numa operação aqui dentro desse padrão, nós precisaríamos aqui de um rompimento, né? Se fosse para baixo, nós precisaríamos de um rompimento de cor vermelha, assim que a gente utilizaria uma entrada aqui nesse padrão, né? Que é o que aconteceu aqui mais para frente. Olha só. Veja bem, o mercado está em consolidação, não é isso? Quem faz análise gráfica consolidou aqui dentro, passou o dia todo. Então, estou com o mercado numa consolidação. Segundo as teorias, a gente vai sair dessa consolidação com volume, ou para baixo ou para cima, correto? E olha que quando o mercado no outro dia
ele entra volume, olha o que ele está mostrando para nós, olha a cor dos candles. Vê, aqui ó, baixo volume, mercado lateral, aqui os compradores começam a entrar nessa consolidação. Olha esse candle laranjado próximo à região de rompimento. Veja bem, o mercado rompeu aqui nesse candle, porém é um candle amarelo. Então assim, numa região de consolidação desse tipo aqui, que passou o dia todo, um rompimento amarelo é falso rompimento. Mas observem como que o mercado rompeu essa consolidação com ultra atividade, com volume. Então vocês conseguem observar como que a gente utiliza a regra de coloração agora? Dentro da metodologia, nós estamos numa consolidação, a literatura diz que tem que ter volume no rompimento. E olha esse volume aqui, ultra atividade, acho que foi o volume mais alto do dia, e ele continua. Ou seja, ele continuou a tendência, a gente entraríamos aqui nesse rompimento, na máxima desse candle de rompimento. Por quê? Não é porque ele rompeu, é porque houve uma ultra atividade. É um candle vermelho. É o start, o sinal de entrada agora, para vocês que estão utilizando o nosso indicador aí, a regra de coloração, as entradas têm que ser com ultra atividade de volume. A gente poderia entrar nesse rompimento, correto? Seria a nossa entrada acima desse volume. E onde seria o nosso stop? Seria abaixo desse candle vermelho. E assim, nós iríamos seguindo com o nosso stop, correto? Nós iríamos fazendo o quê? Rompeu aqui, meu stop está aqui. O mercado está mostrando para nós que a tendência está forte. Então, nós iríamos subir o stop. Para cada candle desse laranjado, mostrando força compradora, a gente ia subir no nosso stop. Correto? Então, aqui já estaria aqui, ó. Aqui estaria o nosso stop gain já. Colocaria aqui abaixo. Aqui, quando o mercado começa a mostrar o baixo volume, ou seja, aqui eu já estou entendendo que ó, o mercado começou, os compradores começaram a perder força, né? Então aqui eu já iria subir no meu stop, correto? Depois apareceu esse candle amarelo. O que eu faço com o meu stop? Eu vou seguindo na operação. Candle amarelo. Depois veio um doji branco, sairia aqui. Só que o mais importante aqui, vamos lá, é o rompimento. Não é isso que a literatura fala? Então é assim que a gente utiliza aí da nossa análise. Olha essa tendência forte aqui, ó. Aqui foi uma tendência, sempre no início do mercado. Aqui houve uma tendência. Como é que eu sei que é uma tendência aí, né? O padrão de cor nos mostra a tendência de queda. Depois mostra para nós que acabou aqui o volume financeiro, não tem mais volume. Então assim, fica nítido para nós que o mais importante para vocês agora é a coloração. Então utilizem essa coloração para fazer as entradas, né, de análise gráfica de vocês, correto? Então utilizem para nós. Veja bem, vamos fazer a análise desse movimento aqui, né? O mercado veio, ele caiu. Olha só a ultra atividade dos vendedores. E depois
apareceu um padrão de reversão, um martelo, não é isso? Martelo, alguma coisa desse tipo aí, laranjado. Então aqui a gente sabe que entrou o volume financeiro mais baixo do que o volume de venda anterior, né? Então aqui fez um fundo. Aí nós entraríamos, né, na seguinte situação. Se o mercado ficar acima do último topo, né, que é um fundo, aqui fez um fundo, agora nós vamos para o rompimento. Olha só como que houve o rompimento aqui, ó. Você tem esse volume de venda, você tem esse volume de compra, correto? E aqui você tem dois rompimentos, né? Tem esse topo, um fundo, fez um primeiro rompimento aqui. Só que o rompimento foi um candle amarelo. Então, o candle amarelo está um pouco acima da média. Mas digamos aí que você entraria nessa operação. Você entraria na operação, teria essa máxima aqui do dia para romper. Aí você já observa aqui que não tem tanto volume, né? Volume amarelo, depois o volume foi ficando branco. Ou seja, os compradores entraram, mas começaram a desistir logo acima da máxima. Depois o mercado voltou, ficou cambaleando aqui e de repente o mercado subiu, mas sem volume nenhum. Então assim, a gente consegue observar a compra, os compradores entraram até aqui, até 138.600. Aqui entrou o comprador. Depois eles abandonaram o mercado e aí ele ficou à deriva aí. E no final do dia sempre dá aquelas derivas, né, de mercado. Isso aqui é uma deriva, para quem faz análise gráfica. Aqui é um mercado em deriva, sem volume nenhum. Final do dia sem volume. Veja bem, então o mercado ele sempre começa com volume financeiro alto, depois ele fica sem volume. Alto volume financeiro, depois os candles mostram que não tem volume. Ou seja, olha a diferença aqui, ó. Isso aqui para mim não é tendência. Por mais que o preço se movimentou, para mim não é tendência. Por quê? Não houve volume. Não houve volume. Então, a gente observa aqui as cores no início do dia, né? Então, para quem vai utilizar o nosso indicador aí para fazer as suas análises, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Aqui sim pode ser uma tendência. Veja bem, olha essa ultra atividade aqui, ó. Então, como que nós entraremos aqui? Tem um candle vermelho, correto? Ultra atividade, VWAP, candle vermelho, ultra atividade. Faríamos a entrada nesse candle vermelho de venda, correto? E o nosso stop ficaria acima dele. E aí o mercado vai caindo, nós vamos baixando o nosso stop. Esse nós colocaríamos aqui nesse candle laranjado, né? Nosso stop estaria nesse candle laranjado aqui. Aqui nós sairíamos da operação, né? Pô, aí o mercado aqui desabou, né? Desabou por quê? É fácil a gente pegar a análise gráfica, olhar em retrospecto. Mas eu teria ficado na operação. Não. Essa operação teria encerrado para nós aqui. Porque o nosso padrão é ir movimentando o nosso stop sempre nos candles vermelhos e laranjados. Então, pessoal, para encerrar nossa aula aí, quem faz a análise gráfica, estudem os seus padrões. Exemplo, consolidação. Não é isso? Mercado em consolidação. Olha por coincidência aqui que a gente estava fazendo a análise. A coincidência foi a seguinte. O mercado em consolidação no dia anterior, correto? E o rompimento.
Olha o rompimento da consolidação. Ultratividade. Então, a partir de hoje, vocês podem utilizar essa análise gráfica para fazer as operações utilizando o alto volume. Porque vai minimizar para vocês o risco de fazer falsas entradas. Veja bem aqui embaixo. O mercado fez esse padrão aqui, ó. Um padrão de reversão. Olha que interessante. Não é isso? Olha o que o candle mostra para nós. Aqui, o mercado teve uma consolidação. Olha os candles laranjados aqui no início do dia, mostrando para onde eles iam levar o mercado. As cores indicam isso para nós. Ultratividade no rompimento. Ultratividade no rompimento. O mercado rompeu. Não é isso? Houve a tendência. E aí, de repente, apareceu para nós essa figura gráfica. Correto? O mercado veio. Fez aqui um padrão que a gente conhece de triângulo, não é isso? Triângulo descendente ou ascendente, eu não lembro muito bem. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A figura gráfica, ela foi feita, segundo aí a análise, não é isso? A figura gráfica, ela foi feita aqui no fundo. Beleza. Olha o rompimento dessa figura. Olha como é que o mercado rompeu. Com candles brancos. Então, a gente não entraria nessa operação. Então, rompimentos de figura gráfica, que a gente utiliza aí a análise técnica, análise gráfica, rompeu, só que rompeu com um candle branco. Então, para nós, não é a confirmação de entrada. Aí o mercado veio e fez essa movimentação aqui, final do dia, né? Final do dia, correto? Vamos pegar aqui um outro dia. Outro dia. Vamos fazer aqui agora a análise gráfica. Eu vou fazer quase um podcast aqui, então vocês tenham paciência aí, que nós vamos estudar bastante. Eu quero que vocês aprendam como que a gente utiliza a regra de coloração. Então vamos lá. O dia começou, alto volume, né? E aí nós temos uma mínima. Então nós vamos fazer a estratégia aqui, a técnica de rompimento de mínima. Aqui nós temos a mínima do dia, passando, não é isso? Temos a mínima do dia, a máxima do dia, não é isso? Nós temos a mínima e uma máxima. Aqui já é uma aula de técnicas de day trade. Nós temos uma mínima. O preço foi lá em cima, ele veio aqui, veja bem, olha esse candle de estratégia de rompimento. A literatura diz que, se romper a mínima, nós vamos entrar. Veja bem, o mercado veio, mostrou força na tendência pela coloração. Então aqui, ó, mostrou força na tendência de queda. Quando o preço chegou na mínima, ele deveria romper a mínima para a gente continuar na venda, correto? Correto, segundo a literatura, é correto. Nós deveríamos entrar neste candle aqui de rompimento. Só que ele rompeu 1, 2, 3. Na quarta aqui ele fechou. Aí aqui todo mundo, né? Todos os trades aí que é analista entra aqui, ó. O camarada entra aqui. Nesse candle aqui ele já entrou na operação. O mercado volta na cara dele. Quantas e quantas vezes
isso não aconteceu e continua acontecendo. Só que isso não vai acontecer com você mais. Por quê? Porque o rompimento de mínima num candle branco, a gente nunca iria entrar nessa operação. Porque que é um movimento forte de queda. Quando o candle começou a ficar branco, próximo à mínima, a gente já viu que não tem mais volume financeiro. E o rompimento, segundo a literatura, tem que ser com volume. Rompeu sem volume, o próximo candle, aí é que mostrou que não vai mesmo nessa entrada. E depois o mercado volta. Então, utilizem agora essa regra de coloração. Utilizem essa regra agora para vocês operar a estratégia que vocês utilizam aí no dia a dia, correto? Eu entro na minha estratégia de rompimento de máxima do dia. Eu só faço isso o dia todo. Eu sou day trade que opero só rompimento de máxima. Aqui você tem a mínima do dia, você tem a máxima do dia, não é isso? A máxima do dia. Aqui você tem o mercado andando. Aqui sim houve uma ultraatividade. Veja bem, 1, 2, 3 candles mostrando volume na máxima do dia. Volume na máxima do dia. O candle rompe laranjado. É isso que a gente quer. Para a gente entrar numa compra, esse candle rompendo dessa forma aqui, rompendo laranjado, é o que a gente quer. Porque nós temos 2 candles atrás mostrando ultraatividade, ou seja, ultraatividade na compra aonde? No rompimento de máxima. O próximo candle, mais volume no rompimento de máxima. O outro candle rompeu com volume, candle laranjado. Você entra na operação acima dele, não é isso? Você entra na operação, seu stop está abaixo dele. E aí você vai seguindo aí com a sua operação. E enquanto o mercado tiver laranjado, amarelo, esse candle branco aqui no meio já mostraria um sinal de fraqueza. Mas aí depois o próximo candle mostrou que os compradores estavam entrando na jogada. Candle vermelho, candle amarelo. No meio da tendência, um candle laranjado, um candle amarelo. Aqui já mostrou o quê? Uma tendência fraca. Aqui foi ficando branco e aqui para nós já não interessava mais. Aqui acabou. Nesse candle aqui, para nós acabou a tendência. Ele veio aqui, acabava a tendência nesse candle amarelo. Porque a ultraatividade dos compradores, os institucionais, parou de entrar no mercado. Porque depois os candles ficaram brancos. Mas o mercado subiu. Ficou branco. Entendeu? Subiu 1 milhão de pontos. Para nós, volume financeiro baixo. Pegar um dia aqui anterior novamente. Eu só faço operação de máxima e mínima. Então você tem uma mínima aqui, né? Mínima do dia. Você tem a mínima do dia. O mercado foi parar na mínima do dia, né? Aqui não teve operação. Mas veja bem, aqui foi a mínima. Suporte. Não é isso? Aqui o mercado consolidado. Olha, veja bem. Veja bem, fiquem aí e observem. Esse mercado aqui no dia anterior, quem faz os estudos, viu que era um mercado consolidado. Quem fez o estudo aqui para trás, não é assim que a gente faz? Aqui houve uma consolidação. Beleza. O que eu preciso para eu entrar nessa operação aqui? Tem que ter um rompimento. Tem que ter um rompimento dessa consolidação. Então, beleza, nós estamos aguardando um rompimento dessa consolidação. Quem mostrou para nós que o mercado ia romper para cima? Esses volumes aqui.
Consegue compreender agora? O volume dos compradores entrando. Rompeu a máxima, olha o candle laranjado aqui rompendo a máxima da consolidação. Aqui seria a entrada, né, para quem fez o estudo. Aqui seria a entrada. Rompimento de consolidação. Na máxima desse candle você entraria. Seu stop ficaria aqui dentro do rompimento da consolidação. Então vocês conseguem observar como que nós vamos fazer agora nossas operações? É assim, pessoal, que a gente tem que operar. Utilizando o quê? Volume financeiro. A partir de hoje, utilizem esse indicador para vocês confirmarem tendência, confirmarem as suas entradas. Não é isso? Ah, eu tenho a máxima, que eu tenho a máxima do dia e tenho a mínima do dia. Eu não sei qual a estratégia que vocês utilizam, né? Mas se vocês forem entrar nesses padrões gráficos aí, sempre entrem, o sinal de entrada agora seja candle laranjado ou vermelho. Vocês conseguem compreender? Se eu der um zoom aqui, a gente vai observar aí como que a tendência de alta veio lá de baixo, ó. Candles amarelo, depois sem volume. Candles amarelo, compradores entrando. Compradores entrando, depois o mercado fica solto. No outro dia, compradores sempre comprando a níveis mais altos. Olha esse dia aqui, alto volume. Vermelho, compradores entraram aqui, depois largaram o mercado. Compradores entrando. Então a gente consegue confirmar uma tendência pelas cores, ó. Compradores entrou aqui, entraram aqui, entraram aqui. Então eles foram levando o mercado para cima. Depois o mercado tentou corrigir e aqui de fato é uma correção, né? Por quê? Baixo volume. Depois os compradores entraram rompendo tudo aqui de novo. Então aqui você consegue aplicar Fibonacci, consegue aplicar as teorias de Elliott, né? Se a gente pegar aí, eu quero traçar um Fibonacci nessa perna 1 aqui, perna 2, para onde é que eu vou? Onde é que eu sei que é o final da tendência? Olha como é que o Fibonacci funciona mesmo. O preço chegou aqui em 161 de Fibonacci, que é interessante. Ele entrou volume até o talo. Final da tendência. Aqui você sairia na tendência, né? Final de tendência. É interessante. Então, assim, nas próximas aulas aí, pessoal, eu vou tentar fazer um estudo aí mais detalhado, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: sempre entrem nas operações agora, na análise gráfica de vocês aí, utilizando o volume financeiro, que é para nós aqui as cores, ok? Então, esse aqui é o mini índice, vai funcionar no dólar também. O que nós temos aí para segunda-feira? Nós temos um mercado mostrando uma tendência forte aqui de queda e aqui o mercado perdeu volume, né? Então nós vamos fazer essa análise aqui gráfica para o dia 9 de setembro. Então dia 9 de setembro nós temos o mercado, ele estava numa consolidação, não é isso? Estava aqui depois de uma forte alta aqui, consolidação, aqui nós teríamos, veja bem, nós fizemos diversas entradas utilizando volume e olha essa daqui, ó. Isso aqui é para quem estuda Richard Wyckoff. Um rompimento falso com alto volume. Teríamos tomado stop? Com certeza, mas com certeza absoluta. Por quê? Onde seria a nossa entrada? Alto volume de compra,
os próximos candles aqui, ó, rompeu com volume, correto? Olha esse volume aqui, ó, ultra atividade na alta. Nosso stop ficaria aqui, correto? Entramos no mercado. Esse candle fechou, nós subiríamos o stop para baixo dele. Não é isso? E aqui nós seria estopados. Só que dentro da estatística que eu mostrei aqui, quantas vezes a gente fez um rompimento e ele foi falso? Né? Aqui entrou outra atividade, mas nosso stop estaria pequeno, né? E aí o mercado veio para baixo, mostrou um rompimento. Olha esse candle laranjado aqui, ó. Você poderia... Houve um rompimento, continuação de... aqui não é continuação, aqui não é tendência de queda, pode ter certeza. Então o mercado ir para segunda-feira, a gente tem que observar como que vai iniciar, mas aqui a gente observa o baixo volume aqui de queda. Aqui agora eles têm que começar a fazer aqui a acumulação, né? Para quem estuda Richard Wyckoff, o mercado vai começar a acumular nessa região. O que que nós temos aqui? Graficamente falando, nós temos um mercado aqui na sexta-feira, dentro disso aqui, correto? Se nós formos operar esse mercado aqui, nós precisamos de... vamos operar rompimento, beleza. Se a gente for operar um rompimento, temos que ter um candle vermelho rompendo para cima ou um candle vermelho rompendo para baixo, mostrando força nesse mercado aqui, beleza? Então é assim que eu quero que vocês utilizem essa análise gráfica. O mercado, ele vai ficar andando aqui dentro da consolidação. Se ele for romper, nós precisamos de um candle vermelho. Se ele for romper para cima, candle vermelho. Se ele for romper para baixo, candle vermelho também. Então é assim que a gente faz a nossa análise, utilizando aí essa parte aí de estratégia de rompimento, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Façam os estudos de vocês aí, utilizando esse indicador aí de volume. Testem, utilizem um simulador, testem aí o mercado, correto? Para onde o mercado vai aqui? Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe para onde o mercado vai. Graficamente falando, ninguém sabe para onde esse mercado aqui vai. A única coisa que eu sei, graficamente, é que ele está aqui dentro de uma consolidação. Isso aqui mostra para nós o quê? Que não tem volume financeiro vendedor. Teve esse início de tendência para baixo, que pode ser apenas de uma tendência de queda. Mas aqui, provavelmente, o mercado vai ficar numa consolidação, né? Ele ficando numa consolidação, né? Como ninguém sabe para onde esse mercado vai, né? Ninguém sabe para onde o mercado vai. A única coisa que a gente tem que entender é se ele for para baixo, ele tem que romper com um candle laranjado ou vermelho. Se ele for para cima, ele tem que romper com um candle laranjado ou vermelho, que seria a continuação da tendência, né?
Se nós formos pegar essa última perna aqui, vamos lá fazer análise gráfica. Esse mercado aqui de sexta, eu vi muita gente no Instagram colocando, minha técnica, peguei 2.000 pontos. Minha técnica, peguei 1.000 pontos, 1.500 pontos no índice, beleza. Esse mercado aqui, qualquer lugar que você vendesse, você pegaria aí 1.000 pontos. Porque ele é um mercado que não corrigiu. Então, qualquer entrada de venda aqui, você acertaria, né? Então, se a gente for fazer uma análise aqui para segunda-feira, esse 1 minuto aqui, eu detesto esse 1 minuto. Aqui é a tendência do mercado, beleza? Então, a gente vê aqui o alto volume, né? E qualquer tempo gráfico que você colocar, esse aqui é 60 minutos. Então, olha os candles 60 minutos aqui, vermelhos, ultra atividade, né? Ultra atividade financeira. Veja bem, 92 bilhões de reais negociados aí nesse volume vermelho. Então aqui nós temos uma tendência forte de alta no mini índice e nós estamos dentro, aqui é 60 minutos, análise macro. Estamos aqui dentro de uma consolidação. Nos 60 minutos nós estamos com o mercado em consolidação. Beleza? Então aqui nós temos a tendência de alta, mercado em consolidação. O que a gente precisa? A gente precisa aí, ele está no fundo, né? O mercado aqui está no fundo. Se ele romper, a gente precisa aqui, nos 60 minutos, de um candle. Não interessa para onde o mercado vai agora. Se ele vai para cima, se ele vai para baixo. A única coisa que interessa para nós é a cor do candle. Se ele for romper, tem que ser com ultra atividade. Se ele for continuar a tendência, ele vai subir. Se o mercado for subir, ele precisa também romper nesses 60 minutos, candle vermelho. Beleza? Então o mercado aqui está no suporte, correto? E aqui ele já mostrou para nós que perdeu a força. Olha o candle azul aqui, ó. Candle azul, perdeu a força. No suporte, é o que a gente precisa, não é isso? O mercado perdeu força no suporte. Vamos ver se segunda-feira esse mercado vai entrar volume de alta. Então, se o candle começar a mostrar volume financeiro vermelho, laranjado ou amarelo, nós vamos entender que o mercado vai buscar a próxima máxima. Se o mercado fizer isso aqui, ó, próximo das mínimas, se ele fizer isso aqui próximo das mínimas, nós vamos entrar nesse rompimento, correto? Então, segundo a análise gráfica, ele faz uma consolidação próximo das mínimas, não é isso? Bandeira, triângulo, alguma figura gráfica aqui próximo, ele rompe, a gente agora quer romper com o candle vermelho. Então, pessoal, estudem, utilizem aí
após essa aula aí, utilizem, né, todo o conhecimento aí para aprimorar a entrada, né? Estudem, fazem o simulador, fazem análise gráfica. Eu, particularmente, não utilizo somente análise gráfica. Aqui nós temos análise gráfica, nós temos fluxo. Aqui, se eu colocar um replay, a gente tem a análise de fluxo também, né? Então, aqui nós fazemos a nossa análise de fluxo, utilizamos aí o fluxo financeiro. Então, veja bem, se nós já estamos esperando que o mercado vai romper esse fundo, como que vai confirmar para nós? O volume financeiro, correto? O volume financeiro vai mostrar isso para nós. E aqui as agressões de venda. Aqui tem que ser agressões de venda, né? E de repente nós vamos ver aqui quem são os camaradas que estão vendendo. Então, a gente vai ver se é os institucionais, se é a UBS, se é a Ideal, os market maker do mercado, que a gente faz o quê? Uma confluência de informação. Nós temos um mercado na mínima, nós temos um candle aqui que rompeu essa mínima de consolidação. Aí nós vamos vendo aqui saldo agressor de venda, aqui é saldo de agressão, venda, muita venda entrando. Aqui é o Times in Trade filtrado. Aí nós estamos vendo aqui no lado aqui, ó, 15 minutos, algum institucional aí, ó, os estrangeiros, que é verde aqui, ó, ou a UBS amarela aqui, ou a Ideal, aumentando os contratos de venda. Aí nós estamos vendo aqui na evolução da posição dela no dia, aumentando para venda aqui nos 15 minutos de venda. Então, assim, são uma confluência de informações para a gente fazer nossa simples entrada, botar uma venda aqui e o stop acima do candle. É assim que a gente vai fazendo nosso estudo aí do nosso day trade no dia a dia. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Eu sei que essa aula aí foi muito longa, né? 1h17 já, basicamente, aí de tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, para quem faz a análise gráfica, é que vocês conseguem aplicar a técnica de vocês, né? Rompimento de mínima, rompimento de máxima, padrões, né? E já vem a análise, depois a análise técnica. Como é que eu sei que é a onda 1, a onda 2 de correção? Como que eu sei que é uma onda 1, aqui é correção? Então, onde for a parte de onda de correção, nós vamos ter candles brancos, azuis, né? Porque a correção ela tem que ser com baixo volume. A onda 3, né, seria uma onda aí com um volume com as cores vermelha para alaranjada. Então, essa próxima aula, que vai ser a aula de análise técnica, eu vou explicar para vocês como que esse indicador, como essa regra de coloração é utilizada em padrões de Fibonacci. Nós vamos utilizar ela para a gente traçar nosso Fibonacci junto com as ondas de Elliott, né? Então, a questão aí da tendência, né? Então, a gente consegue utilizar a nossa análise gráfica agora através da tendência. Então, eu vou mostrar para vocês o que é perna 1, o que é correção, o que é a perna 3, o que é a correção, onda 4, como que eu sei que a onda 5 está acontecendo. Então, a próxima aula vai ser somente sobre as ondas, né, o padrão lá, a metodologia de Elliott, as ondas de Elliott, juntamente com Fibonacci,
Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Desculpem pela aula muito longa. Quem chegou até aqui, por gentileza, dá um joinha para eu saber quem é que está conseguindo chegar até o final. Então, se você chegou até aqui, dá um joinha, só para dar aquela moral aí pro cara que ficou 1 hora e 20 minutos aí, quase um podcast aí, mostrando para vocês como que a gente vai utilizar a partir de hoje a nossa regra de coloração. Então, utilize a análise gráfica, a técnica que vocês aí precisam de volume para confirmar, vocês agora têm a regra de coloração, beleza? As próximas aulas aí serão sobre as ondas de Elliott mais padrão Fibonacci, ok? Então praticamente eu vou fazer uma série de vídeos aí falando sobre análise gráfica, e como que a gente entende esses padrões gráficos através da regra de coloração. Nos outros vídeos eu vou mostrar para vocês o Times in Trade, aí já vai ser aula de fluxo, correto? O Times in Trade, como que a gente utiliza Times in Trade, a questão da evolução dos players. Então, as próximas aulas vai sair de análise técnica. Hoje foi Price Action puro. Depois nós vamos para análise, foi análise técnica, foi Price Action. Depois eu vou fazer um vídeo de análise gráfica, figuras gráficas, né? Padrão de tendência, padrão de consolidação, suporte, resistência. Vai ser assim, fazer uma aula de análise gráfica, né? Depois eu vou fazer uma aula de análise técnica, que aí já são as bandas de Bollinger, como é que eu sei que teve a questão ali da volatilidade, né? A gente pode usar as nuvens de Ishimoku também. Então eu vou passar, quem estiver acompanhando aí, eu vou passar por todas essas etapas de análise gráfica. Saímos aí de Price Action, análise gráfica, análise técnica. Depois eu vou para análise de fluxo, ok? Então depois nós vamos continuar aqui. Entender um pouco de fluxo. Nós vamos aplicar a análise de fluxo, beleza? Depois nós vamos passar aí, depois da análise de fluxo, agressão, absorção, saber onde é que está o fundo aqui, né? Praticamente o book de ofertas, times in trade, posição dos players, o comportamento dos principais agentes aqui da Bolsa de Valores, a XP, a UBS, a Ideal. Eu vou explicar para vocês como é que é o comportamento delas no dia a dia. E depois eu vou mostrar para vocês a análise macroeconômica, correto? Então, análise macroeconômica, como que a gente faz nosso estudo de macroeconomia antes do dia iniciar. Depois da macroeconomia, nós vamos estudar a situação aí de juros, né? Depois nós vamos estudar o comportamento das taxas de juros que influencia o nosso mercado, e depois nós vamos para a parte de cálculo de mercado, né? Então, o mercado ele é calculado, né? Então a gente pode utilizar aí o cálculo de volatilidade, de preço justo, de prêmio, né? Porque nós estamos operando um mercado, ele é futuro, então ele tem uma lógica para acontecer, que os operadores de bolsa de valores, eles fazem hedge, né? Eles fazem negociações ali de proteção do seu capital com o mercado futuro, né? O mercado futuro de dólar e o mercado futuro de índice. E aí, para isso, existe cálculos. Então, a gente vai passar para essa parte mais avançada aí, que é cálculo de mercado. Então, veja bem, como que o day trade
precisa funcionar. Você inicia com um price action do século XVIII que funciona. Não estou dizendo que não funciona. Ele funciona agora, a partir desse momento que você descobriu que existe o volume financeiro agora em coloração. Depois você vai para a análise de fluxo. Você vai entender porque o gráfico ele é o passado do fluxo, né? E o fluxo, olha só como é que o mercado financeiro é. E o fluxo, ele está refletindo o comportamento de uma macroeconomia que tem no meio disso tudo os juros, a taxa de juros. Que a taxa de juros, a nossa taxa de juros, os DIs, né, os DIs futuro, são um ajuste do mercado bancário que influencia no comportamento das corretoras e dos bancos e o comportamento deles, a posição que eles vão tomando vai sendo mostrada durante o fluxo e o fluxo vai sendo graficamente desenhado na nossa tela e na nossa tela temos o desenho do volume. Então, a gente sai lá da macroeconomia, do calendário econômico, vem trabalhar aqui cenário de bolsas mundiais, Europa, Ásia, futuro americano, petróleo, comércio de petróleo, que influencia bastante o mercado. Aí é para a gente estudar macroeconomia. Depois disso, nós vamos para o mercado de minério de ferro, né? A bolsa de Dalian, que tem a própria Vale. Depois nós vamos estudar as nossas principais empresas sendo negociadas lá fora, na bolsa na Europa, na bolsa dos Estados Unidos. Por exemplo, a Vale, a Petrobras, sendo negociada lá nos Estados Unidos, que são as ADRs, né? Os fundos, os ETFs, né? No mundo todo, né? Basicamente aí temos ETFs. Então, aí nós vamos passar pelos juros americanos, os títulos públicos americanos, os treasuries, que é onde está a maior reserva de dólar é no Tesouro Americano. Aí nós vamos vendo esse comportamento até nós chegar aqui e falar assim, ó, isso aqui é um topo, isso aqui é meu fundo, isso aqui foi perna 1, perna 2, correção? Não sei, ninguém sabe. Se for correção, o mercado vai ter que subir e ter que romper essa máxima. Correto? Ou se chegar nesse fundo, ele me apresentar um rompimento, aqui ele precisa estar sem volume financeiro. Se ele apresenta para nós aqui um rompimento, vamos botar aí um rompimento amarelo. Se o mercado chega para nós aqui e mostra que nessa perna de correção aqui ele apresentou volume, a gente vai desconfigurar esse padrão. E aí nós começamos a fazer outra análise. Então veja bem, a gente sai lá de macroeconomia, sai de tudo para a gente resumir nosso mercado em cores vermelha, alaranjada e talvez amarelo. Beleza, pessoal? Então, quem chegou até aqui, continue aí assistindo nossos vídeos.
A próxima aula vai ser sobre as ondas. Vai ser análise técnica, não sei o que eu vou fazer ainda. Vai ser análise técnica. Depois nós vamos para análise de fluxo. Vou explicar para vocês time de trade. Depois comportamento dos players. Depois macroeconomia. Depois juros. Depois bolsas mundiais. Depois calendário econômico. Depois título americano. Commodities. Beleza? Então vai ficando aí no nosso canal. Eu espero estar agregando valor para vocês que estão iniciando no mercado financeiro, né? Eu desejo muito, mas muito sucesso. A gente tenta buscar o sucesso através do conhecimento, né? Então, o conhecimento de fato ele é muito poderoso e é isso que eu estou tentando agregar, ajudar, transmitindo um pouquíssimo conhecimento que eu tenho sobre o mercado financeiro, né? E assim, a única coisa que eu vou pedir para vocês, então, como uma troca, né, de informação, é que quem estiver assistindo esse canal aí pudesse se inscrever ou curtir o vídeo para eu saber que vocês chegaram até aqui, se inscrever no canal, que a única coisa que quem produz conhecimento o único combustível que eu tenho para continuar fazendo esse trabalho, né? Ele é tanto me faz bem mentalmente, mas o que me motiva a continuar é quando uma pessoa vai lá e se inscreve. Fala, poxa, o camarada aqui, ele se inscreveu no meu canal. Não sei quem é, nunca vi, não sei nem da onde surgiu, mas o camarada escreveu no meu canal. Então, que os últimos 2 inscritos que eu tive do último vídeo aí, o Marcelo Brasil, agradeço aí, muito obrigado, e o Nuno Hipólito. Então, esses rapazes aí, há 4 dias, há 3 dias, se inscreveram no meu canal. Agradeço de coração, é por causa de vocês dois que eu vou continuar fazendo aqui esse trabalho, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de informação para agregar com vocês. Então, esses 2 novos inscritos aqui é o combustível que eu tenho para continuar fazendo esse trabalho. Beleza, pessoal? Então, assim, quem puder aí aumentar o combustível, se puder se inscrever no canal, se o conteúdo fez sentido, quem tiver dúvida, posta aí nos comentários ou façam parte aí do nosso grupo do Telegram para vocês terem contato aí comigo, né? E aí a gente vai tentando explicar, tirar as dúvidas de vocês aí referente a essa regra de coloração, como é que a gente utiliza, né? Para a gente ter mais assertividade. Então, tipo assim, o que eu tenho aqui tem muitos traders que um trader fala mal do outro. Ah, não, essa técnica sua, parece que existe uma briga. Parece que existe uma briga entre os traders. Ah, a análise gráfica não funciona, a análise de fluxo não sei o quê. Cara, se todo mundo se unir, fala, cara, achei interessante o que você falou aí, faz sentido. Vou aplicar, vou estudar. Não, isso aí não faz sentido não, cara, mas eu vi um vídeo de uma outra pessoa que usou o fluxo e deu certo. Então assim, se a gente se unir, em vez de... Ah, não, então por que você não é rico se você faz trading? Ah, então o cara tá na internet aí fazendo vídeo, então não é... Cara, nós estamos aqui começando um trabalho, correto? Então todo começo, ele é difícil mesmo. Então, e para eu continuar sabendo que eu tô no caminho certo, é cada pessoa que se inscreve. Eu falei, não, se 2 pessoas se inscreveram no meu canal, é porque eu tô no caminho certo. Vou continuar seguindo. O dia que eu estiver sendo um camarada que não esteja mais agregando valor, ninguém mais se inscrever, ninguém curtir,
Aí eu vejo que eu estou no caminho errado, paro de perder em aspas, né? Paro de dedicar tempo a essas aulas, gravar, conversar aqui com vocês. E aí eu pego essa 1h30, 1h40, entro no meu carro, pego a minha esposa e vou passear com ela. Porque eu tenho meu emprego, né? Eu não vivo de mercado financeiro. Não vivo de mercado financeiro, não vivo de vender curso. Eu sou apenas uma pessoa que está tentando aí ajudar o analista gráfico. Hoje eu estou tentando ajudar o analista gráfico, né? Então, assim, essa regra aí, o indicador, na última aula aí, quem não assistiu, eu explico como instalar, baixar, está disponível para todo mundo. Então, a única coisa que eu gostaria em troca seria uma inscrição aí para você também não perder, ativar a notificação, não perder aí quando a gente fazer a próxima aula. A próxima aula vai ser análise técnica ainda. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.